Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Vou adicionar a Luciane aqui, só um minutinho. Já vamos resolver isso. Aqui a pouquinho aí para conversar com a gente hoje. Já convidei aí, vamos ver ela entrando. Pronto. Oi, Luciane, tá me ouvindo? Tá me vendo? Oi, Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todo mundo. Acho que a gente já pode começar, né? A gente está com 7 pessoas, então, obrigada Luciane, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, falando sobre gestão de resíduos e principalmente, né, no seu segmento, que é o setor, né, na parte de produção de alimento, né, refeitório, que é também de cozinha industrial, né? Então vai ser muito bom, tenho certeza que vai trazer boas informações aqui para todo mundo e vai ser muito proveitoso. Então vou me apresentar, né? Para quem não conhece, eu sou Cristiane, trabalho na Ambicom, sou bióloga, né? Tenho formação também em gestão de resíduos, principalmente voltado para o tratamento e destinação final. E a Luciane aí tem a palavra para poder se apresentar para todo mundo. obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Me chamo Luciane, sou nutricionista, sou formada pela Universidade do Rio de Janeiro há 17 anos e desde a minha formação eu sempre trabalhei com refeições para a coletividade, né? Em diferentes segmentos, trabalhei com merenda escolar, trabalhei no offshore, né, com plataformas, trabalhei com a indústria, com empresas de energia elétrica, mas sempre para esse segmento de refeições coletivas, refeições para colaboradores, refeições para alunos na educação, sempre nesse segmento dentro do food service. Hoje eu faço parte de uma consultoria que atua, uma consultoria que a sede é em São Paulo, né? Mas a gente tem alguns projetos aqui no Rio também. E aqui no Rio eu atendo essa parte também de refeição coletiva dentro de uma unidade industrial, dentro de uma indústria farmacêutica. Ah, legal. Então, vai falar com bastante propriedade aqui para gente, para o pessoal também que está nos assistindo. Então, a gente pode começar, Luciane, falando assim, quais são os resíduos assim mais comuns que são gerados? E tem variação de cozinha, assim, de refeição coletiva, assim, modelo self-service, modelo porcionado. Explica para a gente um pouquinho como que funciona a geração desses resíduos e também a quantidade, volume, mais ou menos, que é gerado. Sim. Dentro da cozinha industrial, a gente gera principalmente, né, resíduo orgânico, sobra de alimentos, excedente de produção, resíduo do pré-preparo mesmo dos alimentos. E as embalagens, né, daqueles alimentos que a gente recebe, papelão que chega do material, da mercadoria, o plástico que envolve os cereais, os grãos e todas as embalagens que a gente sabe que a gente tem na indústria alimentícia. Todos esses resíduos dentro da cozinha industrial, hoje, com a evolução, né, a gente trabalha já a reciclagem, trabalha a segregação de resíduos, então eles são desprezados separadamente, sempre pensando nessa questão do meio ambiente, tá? A gente tem variação da quantidade de resíduo produzido, ele vai variar principalmente de acordo com a quantidade de volume de refeição que é produzido. Então, vou te dar um exemplo. Antes da pandemia, a unidade que eu atendo, a gente servia em torno de 1.100, 1.200 refeições, a gente produzia 1 tonelada de lixo orgânico por dia, né? De resíduo orgânico que ia para o descarte, para a compostagem. Hoje a gente tem Uma, metade uma tonelada por dia ou por mês? por mês. Por mês. Por mês. Falei por dia.
Falou. por mês. Hoje a gente está atendendo metade da quantidade de refeições, né? Até por um modelo de Aham. trabalho diferente que se implementou com a pandemia, o trabalho É, híbrido. híbrido, ou às vezes, ou até mesmo home office completo, né, dependendo da função. Exatamente. Então, a gente reduziu hoje basicamente a metade da quantidade de resíduo orgânico que é gerado. Então, principal variação, principal variante é a quantidade de refeição que a gente produz, que cada unidade, cada cozinha produz, tá? Uhum. E a gente tem as modalidades de contrato em cada restaurante, em cada cozinha industrial, nos seus estabelecimentos. Se for uma cozinha self-service, a gente tem que oferecer uma variedade maior de alimentos, então a gente tem um desperdício maior. Uma modalidade de contrato onde a gente tem refeição porcionada, a gente tem menos desperdício, porque a gente sabe que se a gente vai servir 500 funcionários, a gente vai produzir 500 porções de alimento, então é mais Uhum. fácil controlar o desperdício. E quando é porcionado, você coloca, a pessoa recebe exatamente aquela quantidade. Ela pode optar por menos, mas não por mais, né? Isso, exatamente, é o que está determinado no contrato. Então, geralmente as empresas já colocam nos contratos a gramatura de cada coisa. Então, a proteína são 200 gramas, então já é pesada aquela porção e aquela porção Uhum. padrão vai para cada um. Então, a gente, assim, produz exatamente a quantidade que vai ser servida. E aí, vocês também aí colocam. E aí, quando é self-service, a pessoa vai pegar de acordo, então você tem que ter uma variedade maior, e você não sabe o que, que vai sair mais, o que, que vai sair menos, né? Então, meio que você, com a prática, né? Acho que com o tempo você tem uma noção, o que sai mais e o que sai menos, mas acaba que você tem que fazer mais opções, e, consequentemente, isso pode gerar aí um desperdício maior, porque aquilo que não é servido, ele vai ser descartado, né? Aquilo que a pessoa ele não é reaproveitado. Com certeza. E com o selfie, a gente, por mais que tenha toda a experiência, todo o histórico da unidade, muitas vezes a gente, por exemplo, trabalha duas proteínas, duas preparações, e a gente está preparado para servir muito mais um tipo de proteína e o cardápio que a gente chama vira, né? O cardápio muda completamente. Naquele dia, de repente, está mais calor, vão comer mais um alimento do que o outro, vão preferir mais um alimento do que o outro. Então, isso varia muito, varia até de acordo com o dia da semana. Segunda-feira as pessoas vêm comeram mais um pouquinho no final de semana, uma pegada querendo comer carne branca, por exemplo. Então, assim, Mas são muito salada. variáveis. Então, assim, a gente, no modelo selfie, a gente tem que estar acompanhando bem de perto, fazendo a produção em lote, para evitar realmente estar ali acompanhando o consumo real. É bem dinâmico. Sim. E aí também, então, a gente falou sobre os resíduos orgânicos, né, do processamento das sobras de alimento, ou que não é consumido, ou até mesmo que a pessoa se serve e acaba descartando, né, que não comeu tudo, enfim. E aí também tem a questão do plástico, né, que vem dos embalagens, né, que vocês pegam, vocês compram alimentos processados, né, Sim, já. é uma facilidade trabalhar com o hortifruti processado, porque você acaba economizando na mão de obra, você consegue reduzir mão de obra, você trabalha num espaço menor, você ganha tempo na produção quando você vem com hortifruti processado. E você não tem aquele resíduo gerado do pré-preparo daquele legume, por exemplo. Mas você, Uhum. contrapartida, você tem o plástico, porque você acaba abrindo um saquinho, né? Então você acaba gerando o resíduo plástico. Mas a maioria das unidades hoje trabalha com a reciclagem do plástico. Então, o plástico é segregado separadamente e é reciclado. Isso. E lá, assim, vocês possuem alguns indicadores ambientais relacionados à questão da reciclagem, ou até outros aspectos ambientais? A gente possui, tá? Dentro da unidade, a gente trabalha um sistema de gestão integrada, trabalha um sistema de um SLA, que dentre o SLA a gente tem indicadores de meio ambiente, que é um valor da empresa, né? Uma política da empresa.
o meio ambiente. E dentro desses indicadores, a gente controla todas as etapas da produção. Tem uma perguntinha ali, o plástico não é reciclado? O plástico é reciclado, ele é segregado e ele vai para reciclagem, tá? Mas voltando ao assunto, dentro desses indicadores, durante todas as etapas da produção, são pesados todos os resíduos. E aí, dentro de cada processo, a gente consegue mensurar e acompanhar como a gente vai trabalhar os pontos de melhoria. Então, por exemplo, se eu tenho dentro do açougue, eu estou tendo uma perda muito grande com determinada proteína, eu vou conversar com esse fornecedor, eu vou entender o que está acontecendo, né? Por que eu estou tendo tanta perda naquele tipo de carne? Se eu estou tendo muita sobra limpa, por exemplo, estão produzindo muita bandeja de determinado alimento, está indo para o lixo, então estamos super produzindo, tem que produzir em lote. Então, de acordo com sobra limpa seria o que foi para servir, né? Ficou exposto e aí não foi consumido e retornou. É isso? Seria sobra limpa? Que fica no nosso pass-through, que é um equipamento que a gente tem que mantém a temperatura. Então, por exemplo, se é torta de frango, a gente produz 10 tabuleiros de torta de frango, mas a gente só colocou para servir 5. Sobraram 5. Isso é a sobra limpa. Então, esses 5 que sobraram, infelizmente, a gente não consegue aproveitar e vai para o lixo. Então, dentro de cada setor de produção, a gente consegue pesar, controlar o que está aumentando, acompanhar esses indicadores. A gente tem 2 indicadores que são muito importantes na nutrição. Um é esse sobra limpa, né? Que diz muito para a gente se a gente está produzindo na quantidade certa, e o outro é o resto em gestão, que é aquele resíduo de bandeja, que é o que o comensal deixou lá no prato, que ele não comeu. O resto em gestão a gente utiliza principalmente para avaliar a aceitação do cardápio, a qualidade. Porque se o cliente deixou no prato, ele pegou e não comeu, é porque ele não gostou da preparação. Então, a gente tem que avaliar se o que a gente pode estar melhorando, né? O que aconteceu com aquela preparação, por que está sobrando tanto ali na bandeja, né? E é pesado separado. Então, todos os resíduos orgânicos, eles são pesados separados. Cada coluna da planilha, a gente avalia como um indicador para um processo, para tentar melhorar e entender a causa raiz daquele número está aumentando, está se mantendo, como ele vai se comportar ao longo do mês. Mas de longe, assim, o resíduo orgânico é o maior volume que vocês geram numa cozinha, né? Na preparação aí dos alimentos. E o que é feito, né? O tratamento ideal, né? A destinação ideal a gente sabe que é a compostagem. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do como a empresa onde você trabalha faz e também a iniciativa que eles têm de adubo aí, de entrega para colaboradores. Hoje a gente trabalha o resíduo orgânico, ele é coletado por um parceiro, né? E ele vai para compostagem, a gente recebe, a empresa é toda certificada, tem toda a documentação, a gente recebe o retorno do manifesto e eles retornam para a gente também em adubo orgânico. E esse adubo orgânico ele é distribuído para os colaboradores da unidade uma vez no mês. E aí a gente coloca na porta da empresa, podem pegar quantos quiserem, todo mundo pega, é muito legal. Então, assim, isso acaba engajando o colaborador, ele começa a entender o que acontece com aquele alimento que sobra, né? E ele faz parte do resultado também. Isso, e aí vem saquinhos, né, de 5 quilos, que no final do mês o colaborador pode levar o quanto ele quiser para casa, para usar, como adubo mesmo. E aí, sem dúvida, né, engaja muito mais quando você tem ações que é em benefício da pessoa, do colaborador, da sociedade. Isso tem um engajamento e uma visão, uma visibilidade melhor perante os colaboradores desse cuidado, né. Mas vocês têm indicadores referente à redução desses resíduos, de tratamento adequado, mas também tem uma iniciativa que vocês estão propondo aí para 2023, né? Fala um pouquinho dessa iniciativa, achei bem bacana, bem interessante.
E acho que é bem comum quando você tem um refeitório, né, assim, uma cozinha industrial, e você tem área também disponível para poder fazer o que vocês pretendem fazer aí o ano que vem. Conta pra gente. Pois é, a gente tem um projeto de construção de uma composteira na unidade, né, onde a gente vai fazer a compostagem do resíduo direto na unidade. E esse resíduo, esse adubo, né, vai ser destinado para uma horta, porque a gente tem um espaço verde grande, ocioso, e que hoje não é utilizado apenas com jardinagem, né? Então, o próprio adubo produzido na unidade pela composteira do resíduo orgânico que sai do restaurante, a gente vai ter uma horta, e essa horta vai produzir os alimentos que a gente vai trazer também para dentro do cardápio do restaurante. É um projeto que está em andamento, né? A gente está conseguindo tirar do papel, porque a gente conseguiu mostrar que mesmo com o investimento da composteira, a gente vai estar eliminando uma série de custos, como o transporte desse orgânico que ia para o parceiro que fazia a compostagem. Então, a gente vai eliminar esse processo, essa coleta desse orgânico. Hoje acontece 2 vezes na semana, então a gente vai estar economizando com esse transporte. E a gente ainda vai ter o retorno da horta, dos alimentos produzidos na horta. No caso, se a gente tiver um excedente de produção, a gente produziu, não está absorvendo no restaurante, a gente consegue repassar esse alimento para os usuários também. Uhum. E também o custo da destinação, né, do transporte e também da câmara, que a gente vai falar, da câmara frigorífica, né, porque esses resíduos, eles têm que ficar refrigerados, mas não podem ficar junto com alimentos. Então, a empresa tem que ter uma câmara específica para poder armazenar esses tambores, né, que ficam armazenados em tambores, o resíduo orgânico. A gente vai falar um pouquinho depois. E do processo em si, né, mas só para adiantar também que tem outros custos envolvidos, né, como a gente conversou anteriormente também. E você falou que a gente conversando, né, você tinha comentado que para a indústria alimentícia, às vezes não é tão importante a questão de mapeamento dos subprodutos, né, mas para outras indústrias é muito importante. Explica para a gente um pouquinho melhor sobre essas questões de produtos, subprodutos, né, de algum alimento e como que isso pode ser utilizado. Na indústria alimentícia, é claro que você, dependendo do produto que você está produzindo, você tem subprodutos daquele produto principal, que é o carro-chefe da empresa. Então, um exemplo, por exemplo, o chocolate. Você vai utilizar o cacau para produzir o chocolate, e o que você faz com os outros subprodutos dessa fruta, né? Desse fruto, o que você utiliza. Então, a indústria alimentícia hoje, ela já consegue fazer mensurar tudo que ela pode fazer com esses subprodutos, usar esse resíduo como um outro tipo de produto. Então, você acaba não gerando esse resíduo. Porque mais do que falar em gestão de resíduos, você trabalhar o resíduo final é você gerar menos resíduo. Então, quando você consegue pegar um subproduto, transformar em um outro produto, você ganha, inclusive, no seu leque de oferta de produto, né? Sim, você evita o desperdício, né, e consequentemente de custo. Porque, principalmente nessa questão alimentícia, você tem a compra do produto, que é o fruto, a verdura, enfim, cereais, grãos. E se você usar isso de uma forma incorreta, você vai descartar. Você vai ter o custo de ter feito a aquisição e o custo de fazer a destinação também. Então, você, fazendo uma gestão eficiente dos alimentos, você economiza, né? Não, e isso é válido para todos os outros segmentos também, né? Até mesmo, por exemplo, compra de remédios. Se você compra o remédio e não usa, ele vence, você tem que descartar. Então, a gestão de resíduos ela é muito vinculada também à eficiência do investimento, do gasto financeiro, né, da empresa com aquele material, com aquele bem, enfim, com aquele alimento também, né, no caso. E aí, assim, como que funciona internamente no dia a dia a gestão de resíduos? Você mencionou, Luciano, que tem sobras, né, principalmente orgânico, da preparação de alimentos,
isso vai ser direcionado para uma bombona, né? Aí essas bombonas são fechadas, e na verdade o resíduo é pesado previamente. Explica pra gente aí esse fluxo, né? Da onde os resíduos podem ser gerados, como que ele vai ser armazenado e depois como ele vai para a destinação final. A cozinha, no modo geral, ela é toda setorizada, né? Cada área, uma área para preparo de salada, uma área para corte de carnes, tem a ilha principal, tem a área de retorno de bandeja. Então, todos esses locais, eles têm suas lixeiras próprias, né? E aí os colaboradores têm né, uma caçamba só para esse tipo de resíduo, identificado, obviamente. E aí, a cada vez que ele vai jogar dentro da caçamba maior, ele pesa e preenche uma planilha, né? Onde a gente controla por setor quanto de resíduo que está sendo gerado. E aí, a gente está dentro de uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica, a gente tem um controle de pragas muito rigoroso e esse resíduo ele não pode ficar exposto, ele tem que ficar em caçamba fechada e no nosso caso, que a gente destina para compostagem, a gente tem container com temperatura controlada. Então, a gente tem um container refrigerado. Esse resíduo é armazenado temporariamente nesse container refrigerado e a coleta é feita 2 vezes por semana. Então, com isso, a gente elimina o risco de pragas, né, do desenvolvimento de pragas, elimina o risco de odor também, porque muita gente tem essa impressão de que eu vou separar o meu lixo orgânico, eu vou deixar aqui e vai começar a gerar odor, né? Mas aí, com a temperatura controlada, a gente consegue controlar esse risco. Odor e vetores também, né? Porque a partir do momento que você começa a ter a putrefação daquele material, né? Porque deixar, imagina, no calor do Rio de Janeiro, vai ficar logo se estraga. E a gente tinha comentado que a coleta acontece 2 vezes por semana, né? Na unidade. Então, você imagina, aquilo que foi produzido, por exemplo, vamos supor que acontece de terças e sextas, por exemplo. Aí o que foi produzido na segunda, terça, aí ficou quarta, quinta, e aí só vai ser coletado na sexta. Então, realmente tem que ter um controle aí dessa questão da decomposição, para você não gerar, né, desculpa, um odor desagradável, vetores que possam ir circular aí na unidade. Então, em resumo, né, o fluxo da geração desse gerenciamento interno numa indústria, na parte de uma cozinha industrial, seria o setor ele gera aquele resíduo, ele é pesado, de acordo com o volume que foi no dia, preenchido um controle, a planilha ali diária, e aí vai para uma bombona fechada e vai para uma câmara fria, e ali fica aguardando a destinação. Esse é o fluxo para o orgânico. E para os outros lixo comum e quando são recicláveis, qual que é o fluxo que acontece normalmente? Para os recicláveis, a gente tem também as lixeiras específicas, né? Com toda as cores, a variação de cores, de acordo com cada resíduo. Do CONAMA, sim. Código de cores, e aí o lixo é coletado, vai para uma ETE, né? Uma estação intermediária, e esse parceiro também recolhe e destina para a reciclagem. O único lixo, então, que a gente gera para o meio ambiente seria mesmo o resíduo orgânico, mas que a gente também trabalha muito para não ter esse resíduo orgânico. Então, se for uma embalagem que dá para passar uma aguinha para o plástico, vai para o plástico, entendeu? E a gente trabalha na unidade com uma meta de plástico zero, né? Então, os colaboradores ganham garrafa para beber água. Luciano, travou só um pouquinho. Não sei se você está me ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Luciane? Porque para mim aqui deu uma travada. Como é que tá? Ou foi só para mim que travou?
Oi. Não sei, para mim aqui tá rodando, mas eu não sei se é a minha internet. Então, será que é a minha internet? Ei, voltou. Eu tinha sumido para você? Ai, Isso, está tá congelada. processando. O Mark falou que tá travado e o Barão também. Mas quem tá travado? Eu ou a Luciane? Só pra gente saber aqui. Para mim, a Luciane ainda tá girando. A Lu Camargo falou que não tá ouvindo. Mas vocês não estão me ouvindo ou não estão ouvindo a Luciane? Oi? Vamos lá. Ah, estão falando que não estão te ouvindo. Oi, oi, oi. Ah, estão falando que não estão te ouvindo. Vamos ver se voltou. Voltou? Voltou? Voltou, agora voltou. Então, aí vamos só voltar um pouquinho, Lu, e falar sobre a questão do copo, né? Você falou que a, os colaboradores eles recebem canecas, squeeze, né, para poder reduzir essa questão, que tem uma meta de redução de plástico zero, né, na empresa, e aí pode falar um pouquinho, para o pessoal que não, acabou não ouvindo poder ouvir. Sim. A gente trabalha uma meta de plástico zero, então todo colaborador tem sua garrafinha, tem um copo para beber o café e a gente tem o copo biodegradável, não utiliza mais copo plástico, só o copo biodegradável, que a gente utiliza o copo da fibra de bambu. E, assim, apesar do custo ser bastante alto, né, a gente sabe que muitos materiais que a gente utiliza para esse tipo de descartável tem um custo mais elevado, mas a gente prioriza a utilização desses copinhos mais para o visitante. O colaborador é o orientado a usar a sua garrafa, até para a gente também não gerar um outro resíduo, apesar de ser compostável, né? Então, a gente quer Uhum. que tenha menos lixo, né? O objetivo no geral é esse. E a gente trabalha muito campanhas em relação a isso. A gente trabalha e-mail marketing, todas as TVs da unidade, a gente tem panfleto, display de mesa. Então a gente utiliza de todos os meios de comunicação para tentar engajar todo mundo. São muitos colaboradores e a gente tem obtido resultados bem importantes na retirada do copo plástico, né? A gente está consumindo muito menos copo biodegradável, inclusive, porque as pessoas estão andando com a sua garrafa, andando com o seu copinho retrátil. A fábrica é grande, mas dá para a gente carregar o nosso copinho, né? É uma questão de hábito, né? O hábito ele é essencial para tudo na vida, seja nas ações de redução de resíduo, consumo consciente, até mesmo tipo, se você levar isso para uma prática diária de atividade física. A partir do momento que você tem ali um, um hábito, aquilo se torna algo natural para você. E aí você faz de uma forma já automática, dinâmica. Então, às vezes eu vou para um lugar, por exemplo, e eu já levo, eu tenho um copo também retrátil, eu levo e falo assim, já deixa aqui na bolsa, se eu precisar, já tem, não preciso ficar usando copos, né, desnecessário. A Lu Camargo perguntou se a água ela é reutilizada. Tem provavelmente uma estação, mas eu não sei, a água dali da parte da cozinha, uma coisa de lavagem. A gente tem uma estação de tratamento e tem a água de reuso, tá? Então, a gente tem várias unidades que trabalham assim, inclusive até o offshore também trabalha assim, porque muita gente acha que a plataforma está lá no meio do mar, está jogando lixo no mar. Não, não tá. Eles têm. Não. Muitas empresas trabalham com água de reuso para muita coisa, para limpeza, né, para jardinagem. Então, a gente tem a água de reuso. A água que é utilizada para lavar os copos. Então, parte dessa água vai para uma estação de tratamento
e ela é tratada e ela volta para ser reutilizada em algumas atividades, tá? A gente tem a água potável que vem da rede de abastecimento. Então, por exemplo, a cozinha, ela é abastecida com a água que vem da rede de abastecimento, é uma água potável. Mas a gente tem dentro da unidade uma estação de tratamento de água e essa água de reuso, ela é utilizada para algumas atividades. Não, né, não só, né, mas essa água, na verdade, numa indústria sempre vai ter estação de tratamento de efluente, e aí toda a água que é gerada pela indústria, seja dos banheiros, da cozinha, da limpeza, do processo produtivo em si, ele é encaminhado para uma estação de tratamento, ela é misturada, essa água toda é mistura, e acontece o tratamento de acordo com as características do resíduo. Pode ser um tratamento biológico, biológico físico-químico, enfim. E aí, depois, esse resíduo tratado dentro dos padrões, ele vai ser reutilizado de acordo com a possibilidade, né? Como a Luciana mencionou, jardinagem, né? Para jardinagem, ou até mesmo retorno ao processo produtivo, tudo vai depender do padrão. E você mencionou de unidades offshore, né? É muito importante fazer o reuso da água em ambiente offshore, porque a água que tem disponível no mar, ele é salina, né? Uma água salgada e você tem que dessalinizar. Dessalinizar é um processo muito caro. Então, a água doce, ela é muito cara, então ela tem que ser preservada ao máximo e ser descartada o mínimo possível. Então, isso também é importante. Então, a gente falou sobre... E assim, então, fazendo um resuminho, a gente falou já do orgânico, como que funciona esse fluxo. Do reciclável, você falou que é separado dos recicláveis e do lixo comum, seria aquilo que não é passível de reciclagem, né? Não é orgânico e tal. Eles armazenados e dali ele vai para uma unidade, um espaço interno ali que tem na indústria, na empresa, e em baias, né, em caçambas específicas, e dali vai para a destinação final de acordo com a característica. Junta com mais resíduos da unidade, por exemplo, papel, vai juntar com outros papéis do escritório, da unidade industrial, enfim, da onde vier, para depois ser destinado, né? Correto? É isso mesmo, né? E a destinação fica a cargo de quem é responsável por fazer essa gestão dessa atividade. Vocês aí na cozinha ficam responsáveis pelo orgânico, certo? Certo. O orgânico é de responsabilidade de vocês. O orgânico armazena até a empresa que recolhe, levar para compostagem. No nosso container próximo do restaurante mesmo. Sim. E aí manifesta quem faz também são vocês ou não? Aí já é a empresa que também gerencia os outros serviços? É a empresa que gerencia, é a empresa parceira da unidade. Sim, tá. Então eu entendi e a gente falou, né, sobre a questão dos recicláveis, como ele é feito, sobre a garrafinha, e como é trabalhada essa conscientização, né, dos usuários e do treinamento de equipe, importância de atuar de forma adequada com esses tipos de resíduo, né? Como que a gente sabe que é uma questão cultural, né, a segregação de resíduo, reciclagem, né, poder ter um engajamento, tem uma questão, uma preocupação ainda maior, porque a parte alimentar, as pessoas ainda, às vezes assim, quando a pessoa leva ou faz o preparo em casa, ela vai evitar o mínimo de desperdício. Mas quando ela vai comer, talvez, no refeitório da empresa, ela não tem essa mesma preocupação. Às vezes ela quer provar, às vezes ela pega mais coisas do que realmente iria comer e nos preocupa com essa questão desse desperdício, desse resíduo que ela está gerando ali. Às vezes ela não tem nem essa consciência que está gerando um resíduo que você vai ter que ser posteriormente tratado, enfim. Então, fala pra gente um pouquinho como vocês trabalham essa conscientização. A gente trabalha, assim, muito dentro da nossa mão de obra, né? A parte de segregação correta, de preenchimento de planilha mesmo, para a gente acompanhar cada número e ver como eles estão se comportando. E a gente trabalha muito também o usuário, como você mesmo falou. A gente trabalha num restaurante selfie, então muitas vezes o usuário bota a comida no prato, ele não vai fazer o consumo, isso vai virar lixo, vai virar resíduo. E a gente coloca isso nas nossas mídias que a gente tem, nas TVs,
que é self, você pode voltar e comer quantas vezes você quiser, não precisa colocar o que você não sabe se você vai comer tudo. E a parte também comportamental é muito importante, porque, conforme você falou, né? Muitas vezes a travessa tá lá com meia dúzia de porção e o cliente fica parado olhando, porque ele não quer aquele, ele quer a curva que está vindo novinha com os mesmos bifes que saíram na mesma hora. Então a gente trabalha muito essa parte de comportamento, porque aquele bife que saiu dali, que vai voltar para a cozinha, ele vai para o lixo e vai virar resíduo, é desperdício, é custo, é uma série de coisas que é um impacto muito grande para a unidade como um todo, não só para a empresa que está ali produzindo aquele alimento, como para a empresa que está pagando aquele alimento para o seu colaborador, porque no final ela vai pagar para compostar esse resíduo. Então, para produzir, para produzir, vai pagar o alimento, vai pagar a questão da produção e a questão do descarte também, né? Exatamente, vai pagar o armazenamento, vai pagar o transporte. E então a gente tem, apesar desse lixo, a gente faz campanhas educativas, a gente trabalha, por exemplo, Semana da Nutrição, com uso integral dos alimentos, a gente faz receita sobremesa da casca de melancia e a gente prova para o cliente que a gente consegue usar o alimento na sua totalidade, a gente entrega a receitinha, ele consegue fazer em casa, é bem legal. Muitas vezes a gente oferece para eles preparações que eles não sabem nem como foi feita. É da casca da banana, brigadeiro sustentável, com a casca da banana. E aí a gente entrega a receita, a gente não fala do que é, para eles provarem, porque sempre tem uma rejeição, né? Tem sempre aquele sim. rejeita esse tipo de alimento, mas aí a gente não fala do que é, a pessoa come o brigadeiro e depois que ela vai saber que é da casca da banana. Então a gente trabalha muito a conscientização, campanhas, programas e a comunicação, né? É sempre parceiro. E também sobre a questão de dificuldade, né? Imagina assim, se você consegue comprar também alimentos que eles têm uma qualidade melhor, ele vai durar mais. Agora, se você às vezes não consegue comprar alimentos numa qualidade, é a mesma coisa quando a gente vai no hortifruti. Se lá você vê que tem alguns tomates que estão muito maduros e tal, você vai pegar alguns, por exemplo, né? Você não vai pegar muitos. E acaba que aquilo pode gerar um desperdício. E quando você às vezes compra em lote, compra de empresas, você não está ali escolhendo o que você vai comprar, você recebe. E às vezes nem sempre essa qualidade é boa, né? Sim, e aí a gente tem todo um treinamento na equipe, inclusive do recebimento, né? Porque já no recebimento a gente já faz essa seleção e já identifica aquele alimento que não está próprio, que não chegou muito legal. A gente já notifica o fornecedor ali no recebimento. A empresa tem todo um critério, a empresa nossa parceira que opera o restaurante, ela tem todo um critério de recebimento, ela abre chamado para notificar aquele fornecedor por conta daquela qualidade. A gente procura sempre trabalhar os cardápios dentro da sazonalidade. Então, o que é o alimento que está dentro da safra, está dentro do período, porque também não adianta eu ficar colocando no cardápio uma coisa que não está na safra e aí não vai vir bom mesmo, né? E aí eu vou... um ótimo exemplo, o abacate. Não está na época do abacate, eu boto receita com abacate, o abacate vai chegar ruim, não vai amadurecer, eu vou jogar fora. Então, a gente trabalha também e o custo também é mais caro, né? Se você está fora de época, você vai pagar mais caro por aquele alimento também, né? A gente tenta trabalhar sempre os legumes, as frutas de época, né? Para evitar o desperdício. E, assim, infelizmente, nesse momento que a gente está agora, econômico, muitos parceiros, né? Muitos fornecedores não tiveram fôlego durante a pandemia, então a gente está com bastante dificuldade de parceria, de buscar novos parceiros. Então, muitas pessoas não conseguiram sustentar seus negócios, então ficou bem difícil. Mas a gente sempre em parceria, a gente tenta conversar com o fornecedor para ele identificar o que pode ser melhorado. Sim, aos poucos, né? Vai conversando, vai melhorando, vendo o que tem que ser aprimorado, né? Porque você depende do fornecedor também. Não dá assim, não, esse aqui não serve, eu vou contratar outro. Como você falou, não tem tantas opções assim, né? Então a gente tem que tentar sempre trabalhar os fornecedores para que eles atendam a gente da forma como a gente espera, né? Dentro das nossas expectativas como cliente.
Lu, eu acho que é isso. A gente falou tudo que a gente tinha para falar. Se tem mais alguma coisa que você queira falar, não sei se alguém tem alguma dúvida, que queira falar com a gente, aproveitar que a Lu está aqui e, e fazer alguma pergunta específica sobre gestão de resíduos orgânicos. A live foi ótima, adorei. E para quem não viu, para quem ainda não, para quem não assistiu, não pôde estar aqui, entrou agora, a live vai ficar gravada, vai estar disponível no Instagram da Ambicom e também no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu, pode assistir depois, que vai estar lá disponível. Lu, quer falar alguma coisa? Só agradecer, obrigada. Eu adoro esse tema, eu adoro o meio ambiente, eu sou entusiasta demais. Acho que a gente tem que cuidar muito do lugar onde a gente vive. Eu tenho um filho, então eu quero deixar um lugar melhor para ele, eu quero hábitos melhores para ele. Então, assim, eu gosto muito de falar disso. Eu acho que a gente tem que evitar desperdício, tem que consumir menos, tem que ser mais consciente. E, assim, eu acho o trabalho de vocês incrível, de verdade. Obrigada. Queria agradecer pelo convite. Imagina. E, assim, vamos em frente. Vamos sim. Vamos ter outras lives também, outros temas. E muito obrigada aí, Lu. Uma boa noite para você, um bom descanso, que eu sei que você já trabalhou o dia todo. E continue com o seu trabalho lindo, maravilhoso. E depois vem contar para a gente como é que está sendo com a horta. Como é que está sendo com a horta, esse processo da compostagem aí em loco, viu? Tá ótimo. Então, até mais. Gente, obrigado por ter participado, por quem ficou aqui do começo, ou quem viu um pedacinho, obrigado mesmo. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite.